No fim das contas, a astrologia funciona mesmo? Ou é só balela? Bom, fiquem aí que nós vamos discutir um pouquinho disso hoje. Hoje em dia, a coisa mais fácil do mundo é encontrar gente falando na internet, na televisão, sobre horóscopo, sobre os 12 signos do zodíaco, sobre ascendente, não, porque o virginiano é organizado e o ariano é briguento, entre todas essas coisas que vocês já devem estar careca de saber. Mas no fim das contas, a astrologia tem alguma base científica, alguma base empírica que a gente possa se agarrar para justificar esse tipo de conhecimento? Será que esse conhecimento não é apenas uma pseudociência? Bom, hoje a gente vai mostrar que sim e vamos discutir um pouquinho sobre isso. Primeiramente, uma coisa que eu queria salientar e deixar muito claro, que muita gente não sabe ou nunca parou para pensar sobre, é o fato de que as constelações no céu são arbitrárias. Ou seja, foram escolhidas por um determinado grupo de pessoas para formar imagens no céu. O primeiro povo que de fato dividiu o céu pela primeira vez em 12 partes e que estruturou as suas constelações de maneira mais próxima à que conhecemos hoje foi o povo babilônico. E as nossas descobertas mais confiáveis apontam que esse povo babilônico teria criado essa estrutura cerca de 1800 anos antes de Cristo. O que foi que os babilônios fizeram? Eles pegaram o céu, imaginem uma esfera de 360 graus, e dividiram em partes de 30 graus cada. Dessa forma, olhando de 30 em 30 graus, você teria cada uma das duas constelações. Acontece que as 12 constelações que eles tinham não eram exatamente as mesmas que nós usamos hoje. Como eu disse, cada um dos povos cria suas próprias histórias e cria suas próprias constelações, de acordo com as suas religiões, os seus deuses, as suas divindades. Então, se essas 12 constelações do zodíaco dos babilônios não são as que nós usamos hoje, de onde vieram essas constelações que nós usamos hoje? Na verdade, esse sistema, essas constelações, foram concebidas na Grécia Antiga. Então foram os gregos que criaram esses 12 signos zodiacais que nós utilizamos hoje. Agora que nós já passamos um pouquinho, bem de raspão, pela história das constelações e já entendemos que elas na realidade não são fixas e que elas podem mudar dependendo da cultura, podemos agora, então, nos fazer um questionamento. A astrologia pode ser falseada? Ou seja, ela pode ser provada como falsa ou verdadeira? É uma boa pergunta, né? A questão é, depende no âmbito que você está se questionando. A astrologia possui várias vertentes atualmente que não necessariamente concordam muito entre si, mas de forma geral existem certos padrões que nós podemos usar para generalizar, né? Então eu vou ler aqui uma definição que foi dada num artigo da Nature de 1985, um artigo do professor Sean Carson, que foi feito em conjunto com 28 astrólogos e também sob o aval do Conselho Nacional de Estudos Geocósmicos nos Estados Unidos, na década de 80 do século passado. Então a tese fundamental da astrologia, que foi acordada tanto pelos cientistas quanto pelos astrólogos participando do experimento, foi a seguinte: a posição dos planetas no momento do nascimento pode ser utilizada para determinar traços gerais de personalidade, tendências temperamentais e comportamentais de um indivíduo, além de indicar problemas maiores que o indivíduo poderia encontrar. Vejam que é uma tese bastante genérica, como eu disse, e que pode englobar praticamente todas as vertentes de astrologia que nós temos hoje na modernidade. A partir da definição dessa tese é que o estudo vai ser desenvolvido. Esse estudo é muito interessante justamente pelo fato de ser endossado por uma das maiores instituições de astrologia do mundo, visto que muitos dos estudos que já tinham sido feitos, sendo a favor ou contra da astrologia, normalmente tinham um viés ou eram tentando comprová-la, né? Estudos feitos pelas próprias instituições astrológicas, outros com viés para o outro lado, tentando negá-la. E aqui a ideia era de tentar tirar os vieses, assim como toda metodologia científica busca sempre, claro, e colocar os astrólogos a teste para ver se essa coisa toda funciona ou não. Então, como é que esse estudo foi feito?
O estudo é bastante complicado, tem várias partes, tem a questão do duplo cego, mas vamos tentar simplificar as coisas aqui. Basicamente, eles pegaram esses 28 astrólogos, deram para eles as informações de nascimento de vários participantes, foram 83 participantes no grupo de teste, e pediram para esses astrólogos fazerem um mapa astral desses participantes. Com o mapa astral feito, eles também entregaram na mão desses astrólogos uma coisa chamada CPI, que nada mais é do que um teste padronizado de personalidade que daria alguns traços da personalidade da pessoa, que é um teste psicológico criado nos Estados Unidos, bastante referendado pela ciência. A ideia era ver se os astrólogos seriam capazes de, apenas com o mapa astral que eles tinham feito, identificar o participante a partir de 3 CPIs diferentes aleatórios. Ou seja, ele tinha o mapa astral que ele fez e tinha 3 possíveis candidatos a serem o dono daquele mapa astral. Eles não sabiam, obviamente, teriam que chutar de maneira a utilizar o método da astrologia. E qual foi o resultado disso? Os astrólogos do Conselho Nacional de Estudos Geocósmicos, eles fizeram as contas deles lá, que não são descritas aqui, e disseram que os astrólogos seriam capazes de, no mínimo, acertar em 50% dos casos. Ao contrário do que a ciência diria, pela probabilidade, que o acerto deles deveria ser de cerca de 33%. Com os testes feitos, o que eles observaram? Curiosamente, os astrólogos, em média, acertaram a uma taxa de 33%, o que condiz, obviamente, com a probabilidade. Ou seja, eles acertaram, em média, o que eles deveriam acertar se eles chutassem. Mas uma coisa curiosa é, apesar de ter batido com a estatística que a matemática esperaria, eles foram piores. Eu vou deixar o gráfico aqui na tela para vocês verem. E vou olhar aqui. Notem que esse gráfico é um gráfico de nota, no eixo X, embaixo aqui, que diz a nota que os astrólogos deram para o quanto eles achavam que batiam os dados do CPI com os dados do mapa astral do indivíduo, que eles chutaram ser o certo. No eixo Y, uma porcentagem de acerto, dado todos os casos que eles fizeram um experimento, né? E notem que quanto mais a gente vai para a direita aqui, ou seja, quanto mais os astrólogos tinham certeza de que os dados do CPI batiam com os dados do mapa astral, menos eles acertavam. Vejam que a linha de tendência aqui está descendo. O lógico, se a astrologia funcionasse, seria que quanto mais bate o mapa astral com o CPI, mais ele deveria que acertar, certo? Mas o que a gente está vendo aqui é o contrário. Então, curiosamente, para quanto mais eles têm certeza, mais abaixo eles ficam do que a própria matemática esperaria. Ou seja, eles estão indo pior do que se eles chutassem. Justamente, não dá para ter certeza, mas muito provavelmente pelo próprio viés. Como bateu muito, eles acabavam não tendo dúvida e já chutando de uma vez. Bom, esse estudo não foi o único feito para tentar desmascarar a astrologia. No passar das décadas foram feitos dezenas, centenas, milhares de estudos. E, curiosamente, a maioria, se não quase todos, estão apontando para que a astrologia não acerta mais do que se esperaria para um chute. Então, com isso a gente pode concluir, de uma vez por todas, que não, a astrologia não funciona, e sim, ela pode ser testada como nós vimos aqui. Eu espero que tenha ficado pelo menos um pouco mais claro na mente de vocês o motivo pelo qual eu estou afirmando aqui que a astrologia não funciona, baseado, é claro, em artigos científicos. Se você gostou desse tipo de conteúdo, eu peço que considere se inscrever, que compartilhe o vídeo e ative o sininho e deixe seu like, por favor. E nas próximas semanas, nos próximos vídeos, eu pretendo falar um pouquinho mais sobre esse assunto, assim como vários outros assuntos relacionados a pseudociências, que têm sido divulgadas massivamente no Brasil e no mundo desde sempre. Obrigado e até a próxima.